Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Vamos ver como compartilhar essa postagem na tua página de Facebook. Você já curtiu e já comentou. Esse botão compartilhar, você clica e vai abrir essa caixa de opções. A primeira opção que aparece é para você compartilhar na sua página de Facebook. Se você clicar nesse botão compartilhar agora, a mensagem vai direto para lá. Mas você pode também escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Essa mesma opção de compartilhar na sua página de Facebook vai aparecer aqui dentro em mais opções. Você clica, vai aparecer essa caixa com os ícones das outras mídias sociais que você usa. Então aqui a gente tem também o ícone do feed de notícias. Quando você clicar nele, vai aparecer essa caixa onde você escreve uma mensagem mostrando para as pessoas por que você está compartilhando essa postagem. Você escreveu a mensagem, vai clicar em publicar. Como vai aparecer essa postagem lá na tua página? Quando você compartilhar direto da página, vai aparecer assim: a mensagem que você escreveu e a postagem inteira logo abaixo. Esse quadro que aparece aqui é a postagem original. Então, a pessoa vai estar olhando na tua página, vai gostar, vai curtir. Esse curtir aqui vai aparecer para ti, na tua página. Mas a pessoa que for clicar aqui para ver a postagem por inteiro, ela vai enxergar a postagem lá da página da Pão de Judá, com todas as direções que são colocadas, o texto, a imagem e os comentários que já foram feitos lá. Quando ela clicar nesse link aqui, isso é um link, ela vai ser direcionada para a página da Pão de Judá ou para alguma das outras páginas que você compartilhou a postagem. Compartilhando dessa maneira, você está ajudando as pessoas a se aproximarem da mesa do Senhor. Para compartilhar no seu history de Facebook, é nessa mesma caixa. Clicou em compartilhar, vai aparecer a opção compartilhar no seu history, clica e a imagem vai aparecer assim. Você tem a opção de aumentar um pouco a imagem, é só colocar os dedos em cima da tela. E se você clicar em cima da imagem, some aquela caixa branca, ou você pode clicar de novo e deixar ela ali. Você tem a opção também de escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Clicou em compartilhar no history. É assim que ele vai aparecer lá. Quando a pessoa estiver olhando e clicar em cima da imagem, vai aparecer esse link. Clicando nele, vai abrir a postagem por inteiro. Porque em algumas vezes a imagem vai compartilhada e o texto não vai. Você viu que quando compartilha nessa área aqui, está levando os links. Mas você clica na mensagem, você encontra ela lá no feed de notícias e ela aparece outra vez esse compartilhar. Aqui vai ter menos opções, mas essas opções que aparecem aqui continuam levando o link. Mas aí tem aqueles 3 pontinhos lá em cima. Quando você abre, você tem a opção de salvar no celular. Só vai salvar a imagem. Quando você clicar em compartilhar externamente, vai aparecer essa caixa de opções. Nessa caixa de opções aparecem mais ícones, mas aqui ele está trabalhando só com a imagem. Então, se você clicar no seu feed de notícias, que é a sua página do Facebook, já aparece a imagem direto, nem um texto e nem um link. Se você compartilhar ela assim, só vai a imagem. Da mesma maneira vai acontecer se você compartilhar no seu history. Somente vai aparecer a imagem
e não vai gerar um link para trazer as pessoas de volta para a página. Esse compartilhar serve tanto para as imagens, quanto para os vídeos e para as transmissões de ministração que você encontra nas páginas. Clicou nesse compartilhar aqui embaixo, vai abrir a mesma caixa. Então você pode compartilhar tanto no History, no Messenger, no WhatsApp ou dentro da sua página do Facebook. Ele vai gerar um link que vai trazer as pessoas para a ministração dentro da página. Mas tem também as postagens que são um compartilhar de links das páginas do YouTube. Essa é a página de Facebook da editora Vento Sul e ela compartilha esse link da sua página do YouTube. Quando você compartilhar essa postagem lá na sua página, é assim que vai aparecer a frase que você escreve na sua postagem para indicar porque você está compartilhando, e quando as pessoas clicarem, elas vão direto para o canal do YouTube, exatamente como aconteceria na página da editora Vento Sul. Links de vídeos do YouTube vão ser assistidos dentro da página do YouTube. Nessa mesma caixa de opções, você consegue compartilhar em um grupo que você participa no Facebook e vai aparecer da mesma maneira que na sua página, com um link que vai levar de volta para as páginas da igreja. As páginas de Facebook da Igreja do Senhor Jesus Cristo são acervos de imagens que você pode usar para levar as pessoas para a mesa do Senhor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre curtir e comentar no Facebook. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem 3 páginas no Facebook. Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Esse é o Facebook da editora Vento Sul e a gente vai olhar ele aqui pelo celular. Quando você abrir o aplicativo do Facebook no celular, vai aparecer uma página inicial. É o feed de notícias. Se você rolar essa página, vão aparecer várias publicações de pessoas que são seus amigos no Facebook, de páginas que você já curtiu. Vão aparecer também publicações da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Mas você pode ir direto para uma dessas páginas fazendo uma busca aqui nessa lupinha. Clicar nela e digitar o nome que você quer, assim. Quando você estiver digitando, vão aparecendo opções que tenham esse mesmo nome, que usam esse mesmo nome. Aqui existem livrarias da igreja que usam esse mesmo nome, mais o nome da cidade. E a nossa página é essa primeira, editora Vento Sul. Clicou, abriu uma outra página. E esse primeiro aqui é o que a gente procura. Clicou, abriu nossa página no Facebook. A primeira coisa que você vai olhar é se você já curtiu essa página. Se a mãozinha estiver em azul assim, tá ok. Se ela estiver em branco, clica para curtir. Lembre-se de curtir também as páginas da Pão de Judá e da Rádio TV Menorá. Esse número que aparece aqui são as pessoas que já curtiram a página da editora Vento Sul. O próximo passo é nesses 3 pontinhos. Clicou, abriram várias opções e agora a gente vai nessa opção seguindo. Quando você abrir essa página, vai estar clicado em padrão. Isso significa que as publicações que chegam lá no seu feed de notícias chegam de forma aleatória. Você clicando em ver primeiro, o Facebook entende que você quer ver por primeiro as publicações dessas páginas. Agora é só voltar para a página. Você curtiu a página e colocou-a para seguir em primeiro lugar. Agora você pode comentar sobre a página.
Comentar sobre a página é fazer recomendações e avaliações, como aparece aqui. Onde você vai fazer isso? Aqui nesses 3 pontinhos também. Clica e a outra ação que tem é recomendar. Você clica aqui, vai abrir um campo como se fosse uma postagem e você vai escrever porque você recomenda a Editora Vento Sul. Salvou, vai aparecer lá na parte das avaliações e recomendações juntamente com as outras. Agora nós vamos curtir e comentar as postagens. Você continua rodando a página e vão começar a aparecer as publicações. Em todas as publicações, você tem a opção de curtir, comentar e compartilhar. Sobre compartilhar, nós vamos falar no próximo vídeo. A publicação apareceu e você vai curtir. Você clica em cima do curtir e segura com o dedo e vai aparecer esse quadro com diversas expressões. Você pode tirar o dedo até escolher qual expressão você quer colocar. Quando você clicar nela, a caixinha some e aparece a sua opção. Agora você vai comentar sobre essa postagem. Clica no comentar. Vai abrir a caixa onde você vai escrever o comentário. O teclado já está aqui. E aqui são os comentários das pessoas que já passaram por aqui. Deixe aqui o seu comentário, ou deixe uma mãozinha, um coração, para que as pessoas saibam que você gostou desse conteúdo e que você recomenda esse conteúdo. E assim você vai fazer com todas as publicações que já tem na página ou as novas que vão chegando. Porque é importante que você comente e curta. São 2 motivos. As pessoas que vão chegar para olhar a página vão gostar muito de ver que existem muitos comentários e que existem muitas curtidas em cada uma dessas postagens. Elas vão ler esses comentários e ver que esse conteúdo, que esse material, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo faz efeito na vida das pessoas. E existe um motivo técnico. O Google é o grande buscador e as pessoas passam por lá para fazer as suas pesquisas. O que elas escrevem? Eu quero conhecer Deus, eu preciso de ajuda com a minha família, eu quero a cura da depressão. E o Google tem mecanismos para filtrar entre as milhares de páginas que tem lá, aquelas que têm um conteúdo mais relevante para oferecer para essa pessoa. Nisso vai ser analisado tudo, o que a página escreve e o que as pessoas que frequentam essa página estão fazendo. Estão curtindo, estão comentando, estão interagindo. Por isso que é muito importante curtir, comentar e compartilhar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o compartilhar. Agora é só curtir e comentar as 3 páginas de Facebook da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Olá, tudo bom? Estou aqui hoje para dar uma dica para você de poder usar um sistema para fazer grupos familiares. É uma sala virtual onde você pode usar o seu computador ou mesmo o teu celular para que você possa fazer os grupos familiares, tá certo? Olha só, esse sisteminha, esse aplicativo é o mesmo que é usado pelos programas na Rádio Menorá. Então, já é bem conhecido do pessoal, para alguns já conhecem. Está aqui a tela de início, então, do Whereby. O whereby.com, tá certo? Onde está aqui digitado na tela inicial, ó, o whereby.com. Está começando agora o programa
Vento Sul! Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa, é na hora certa, que a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia para você, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, gente. Segunda-feira é dia de quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana que foi trazida para nós, né, nessa última quinta-feira, que é aquele seminário, né, A Minha Graça Te Basta. Com certeza, esse seminário aí veio bem nos momentos muito especiais da nossa vida, na nossa caminhada cristã, onde muitas coisas estão acontecendo e nós precisamos muito ter esse discernimento de que Deus está com a sua mão poderosa controlando todas as coisas, né? E a gente precisa agora desfrutar da graça de Deus. E como a tônica das mensagens fala, né, que a graça de Deus é liberada através daquele momento em que estamos passando por sofrimento, né? Principalmente aquele sofrimento que é gerado por estar carregando a cruz, que aí não é nem disciplina, né? Não é nem correção, mas realmente é o operar da cruz, e é ali que exatamente a graça divina vem até sobre nós. Você que já está acompanhando a gente pelo Facebook, bom dia para você, viu? Fique muito bem à vontade. Lembrando que você pode ser aí um compartilhador, né? Enviando esse link para todos os teus contatos, tanto do Facebook como também do WhatsApp. Muitas pessoas estão aguardando esse convite para receber Cristo Jesus em suas vidas, né? Já quero desejar aqui um bom dia para Regina Souza, que já é uma compartilhadora. Olha só, meus parabéns. Que muitos também tenham esse sentimento no coração de propagar todas as mídias aí, do Facebook, da editora Vento Sul pelo YouTube e também o canal da Rádio TV Menorá, e todas as programações de rádio aí sejam compartilhadas aí no maior número de pessoas, para que muitas pessoas possam se inscrever, curtir, comentar e também fazer exatamente aquilo que você está sendo convidado a fazer também, que é compartilhar, né? Michael Felipe também Vieira, bom dia para você. Aqui, Marise Santos mandando um bom dia pra gente, Josi Márcio também, né, compartilhador, que legal, ó, lá de Osório, que é aquela região lá, Santo Antônio da Patrulha, Osório, aquela região ali que vai pegando o litoral, todos recebam esse link, hein, que legal, meus parabéns aí, Josi Márcio. Michel Felipe Vieira, bom dia, irmãos, Deus abençoe todos, um abraço aqui dos irmãos de Chapecó, Santa Catarina, grande abraço pro pessoal chapecoense, né. E Carlos Valdemar Leite da Costa, grande amigo pessoal nosso, né, o diretor aqui do jornal Pinhal News. Pinhal News, né, aqui em Espírito no Pinhal, né, mandando aqui pra gente um bom dia recheado aí com felicidades e alegria. Que legal, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe, Valdemar. Beatriz Cassol também, Cláudia Caetano, Lene Rodrigues, Conceição Almeida, Fabiano Pereira, Vanessa Serpa, Lisete Cordeiro, Kátia Costa, também grande abraço, Rio Grande do Sul. Conceição Almeida, do Mara Tumioto, mandando bom dia, amados. Para uma transformação genuína tem que haver muito negar, é isso aí, verdade, hein? Célia Mendes também mandando um bom dia pra gente, uma semana cheia de paz. Viviane Bielsa mandando um bom dia, São João da Boa Vista. Marta Nunes aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, também mandando um bom dia pra gente. Na sequência, muitas pessoas vão entrando, viu? E é isso aí, a gente fica muito feliz com a sua participação, com a sua companhia. Lembrando que você pode interagir deixando postado aí no Facebook o seu comentário sobre esse seminário, A Minha Graça Te Basta. Com a gente também a 102,7 FM Rádio Interativa. Grande abraço. Vamos dar um intervalo aqui, dar um bom dia para Neuza, né? Bom dia, Neuza, tudo bem? Achei que ia esquecer. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os que já estão aí nos acompanhando. É uma alegria poder estar com você hoje.
Que legal, e agora vamos retornar aqui à nossa locução, né? Bom dia para você que está aí no aplicativo Pão de Judá, melhor aplicativo de autoajuda, né, que nós temos aí na palma de nossa mão. Lembrando que esse aplicativo é gratuito e você pode fazer seu download, viu? Vamos aqui estar acompanhando esta música, né, que traz aí a lembrança do aplicativo Pão de Judá. Gratuito. Você pode acessar ele 24 horas aí, né? Se você tem internet. E se você não tem internet, você tem ainda as orações doutrinárias que você pode acessar aonde você estiver, né? Às vezes você está meio cansado, fatigado, perturbado, deprimido na noite. Aí clica ali no ícone orações. E as orações doutrinárias tem para várias situações. Casamento com problemas, né? Maldições hereditárias, problema com os filhos, né? Problema nas finanças, enfim, são várias orações aí que traz naquele momento uma paz interior muito grande, né? E se você tem a internet na hora, então você tem a possibilidade de fazer um tour completo ali pelo canal ao vivo, pela TV aberta, você vai encontrar momentos das orações ali, você pode viajar em nossa loja editoraventosul.com.br, enfim, vários ícones ali que vai trazer para você realmente um refrigério naquele momento. Mas, gente, são 9 horas e 6 minutos, vamos para um breve break comerciais e na sequência aí, nosso quadro Momento Vento Sul e já a participação do ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre esse tema muito importante que é A Minha Graça Te Basta. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão.
Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. E no Momento Vento Sul de hoje, nós temos aí para você o material A Minha Graça Te Basta, um seminário em DVD. E na segunda ministração, trazemos para você uma pergunta. Você sabia? No Antigo Testamento, a figura do profeta só era acionada quando Deus vinha sobre ele, não dentro dele. Então, Deus entronizava as palavras e ficava vigiando o profeta falar só aquilo que Deus queria. Eram flashes. Ele terminava de entregar as palavras de Deus e voltava a ser o homem natural de sempre. Mas na nova aliança não é mais assim. Na nova aliança, Deus está dentro de você. Ele só sai se você está quebrado. Durante o dia, na hora em que você vai fazer alguma coisa na igreja, você pode estar falando com uma pessoa numa terapia ou estar pregando num grupo familiar. Deus só pode lhe usar nos momentos em que há descuido da tua parte. E isso é a pura verdade. Essa frase é tirada daquele DVD seminário A Minha Graça Te Basta, Dica Espiritual da Semana, e você pode encontrar esse material na nossa loja virtual editoraventosul.com.br. O Momento Vento Sul de hoje fica por aqui. Momento Vento Sul.
diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. 9h17 e o programa Vensul já está aqui ao vivo com a participação do ministro da Palavra, né, irmão Sérgio Roberto Alves, que nessa belíssima manhã de segunda-feira se faz presente aqui no programa Vensul no quadro Tema Central. Inclusive, nessa manhã estaremos falando sobre um assunto que está bem acontecendo nas nossas vidas hoje, a necessidade de desfrutar da graça divina. Eu quero já desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, irmã Neuza. Aí, Bom os dia, nossos irmão. ouvintes das rádios aí que estão conectados e ligadas com a TV Menor, com a rádio e TV Menorá. Que Deus esteja abençoando aí os irmãos lá do Facebook também e todos que nos acompanham aqui, né? Que legal, a gente agradece a participação do ministro, né? E já iniciando como introdução, queria fazer menção do culto mundial de ontem, que foi falado sobre um tema que muito importante, mas que infelizmente a totalidade dos crentes não sabe lidar, que é a questão do coração, a questão da amargura. O ministro citou ali Hebreus capítulo 12, versículo 14, que é muito importante nós seguir a paz com todos. E eu queria que o ministro introduzisse um pouco sobre esse assunto, porque para poder liberar o perdão é necessário receber muita graça divina, né? E o ministro comentou ontem, fez um paralelo com a igreja primitiva, que em 4, 5 anos os nossos irmãos lá no início da igreja estavam saturados do Espírito. E hoje passa-se 4 anos, passa-se 5 anos, passa-se uma década, né? E o povo ainda não está fluente do Espírito, ministro. Fala um pouquinho sobre isso. Verdade. Verdade. Para ver como a iniquidade se multiplicou, porque a luz intensificou e mesmo assim ainda nós temos essas dificuldades tremendas para estar se humilhando diante de Deus para obedecer e para agradá-lo. Porque nada mais do que isso, na questão de não perdoar e de congelar a ira no coração, que é a amargura, nada mais é do que um excessivo amor por nós mesmos. Né? É um cuidado tão excessivo por nós e, veja bem, nós nos consideramos o centro de todas as coisas, porque se o Rei dos Reis pede para mim me humilhar, eu prefiro não fazer. Mas, qual é o motivo que eu não faço? Porque eu não quero ficar humilhado, entende? Eu não quero tirar uma lasca de mim mesmo. Eu não quero que eu fique sendo subtraído
a cada situação de conflito, de relacionamento. Então, nós decidimos agir pela árvore da morte, que fica melhor, porque nós pensamos que isso dá lucro para nós, isso só dá prejuízo. Só dá confusão para nós, prejuízo, e porque mentalmente nós ficamos extremamente afetados, ficamos assim impossibilitados do Senhor fazer uma restauração contínua dentro do nosso coração. Amém. Amém. Ministro, eu não sou abençoado por Deus enquanto a realidade do Senhor não chegar. Essa frase foi tirada da primeira ministração do seminário A Minha Graça Te Basta. Queria que o ministro comentasse sobre ela. Eu não ouvi direito, deu um pico aí que certo. Cortou. Eu não sou abençoado por Deus enquanto a realidade do Senhor não chegar. Ah, sim. Veja, o que é a realidade do Senhor? É a vida da minha alma, né? A minha alma governada pelo Espírito. Enquanto isso não acontecer na minha vida, estamos sem realidade. Então, se eu ainda não cooperei com o Espírito suficiente para Deus exercer a restauração da autoridade, o governo dentro de mim, minha realidade não chegou, minha bênção não chegou. Amém. Né? E a gente tem que pensar, o que nós queremos na final? Se somos do reino, temos que viver o reino. Se somos do mundo, temos que viver o mundo. A gente tem que ser assim. Agora, misturar os dois não dá certo. Uma hora eu estou me governando, uma hora eu deixo Deus governar. Isso parece uma brincadeira até. Verdade. Amém. Aí confirma aquele versículo lá em Apocalipse, né? Quem está sujo, que se suje mais, né? Aquele que está se sujando mais está obedecendo ao Senhor. Né? Porque mandou se sujar e está obedecendo, né? Então, o que se limpa também está obedecendo o Senhor. Tá certo. Ministro, na segunda mensagem, né, falou sobre a questão o título, né? No sofrer do homem está a graça de Deus. Aí tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu queria fazer uma pergunta em cima. Tudo que não praticamos do que já conhecemos é porque não queremos Cristo mandando em nós. E não queremos confiar em Cristo naquela área. Queremos confiar em nós mesmos naquela área. Aí eu queria fazer uma pergunta assim, que aqui diz que o sofrimento, né, traz a graça de Deus. Mas se eu sofro por desobediência, por rebelião, eu recebo essa graça? Não. Ou só quando eu estou sofrendo porque estou querendo servir ao Senhor, estou querendo obedecer, ou talvez até um sofrimento inconsciente da prática de pecado. Quando é que a graça se manifesta, ministro? Na verdade, a graça sempre tem. Só que existe um fluir dela para uma coisa e um fluir dela para outra. Quando eu vou exercer o serviço para Deus, pelo governo do Espírito, a graça é abundante e perfeita. Sim. E com sobra. Quando eu estou sendo corrigido e disciplinado, a graça existe. Para mim não, para Deus não permite que o vaso seja danificado. Então a graça vai ali para evitar que eu desista da fé. Sim. Ele procura levar nos limites entre essas coisas, entende? Sim. Mas a graça sempre tem. O que é a graça? É a proteção de Deus para o inimigo não destruir a nossa vida. Né? Sim. Então, quando Satanás ataca um homem, porque adquiriu legalidade e ele é crente, imediatamente o anjo que acampa está conferindo tudo até onde Deus determinou que ele pode ir. Isso é uma graça. Sim. Né? O livro de Jó, por exemplo, mostra ali. Olha, está na tua mão o homem, só não quero que tu mate ele. Então ele fez tudo o que tinha direito, menos porque Satanás obedece a Deus. Então chegou ali na hora de apagar, cortar o cordão de prata dele. Não, aqui não. O próprio Satanás diz, aqui o homem não deixa. Sim. Né?
Então posso entender que a graça é os limites que Deus dá para Satanás não nos destruir, mas trazer um alerta. É porque o objetivo de Deus não é danificar o homem com a disciplina e correção, é edificá-lo. Então não tem sentido que Deus vai permitir que seja feita coisas de alta recreação do diabo, entende? Não, Deus não vai deixar essas coisas acontecer com seus filhos. Isso está revelado lá em Hebreus, em capítulo 12, se não me engano, né? Que Deus diz ali que os filhos só ele corrige. Então, agora Satanás é um instrumento dele para correção, mas não é o que manda na correção. Sim. O autor da correção é Deus. Sim. E até assim, quando o ministério da palavra vem com teor de exortação, já é a graça de Deus ali, né? Alertando, né? Com certeza. É a graça de Deus. Amém. Ministro, Deus não abençoa votos quebrados. Essa frase também foi tirada da segunda ministração. O que é um voto, né? A pessoa conhece a palavra, viu a palavra, sentiu a palavra, viu Deus falar dentro dele, se apresentar dentro dele, tudo. Aí ele resolve fazer promessas para Deus e contratos. Eu vi assim no passado uma experiência de um irmão que entrou uma vez no meu escritório e disse assim: pastor, ora aí, eu preciso de um carro para a obra de Deus. Nunca esqueço aquela cena, né? E já era a segunda ou terceira vez que ele estava falando e eu não tinha sentido de orar. Mas ele insistiu, né? Tá, vamos orar então. Na mesma semana, ele apareceu com a chave do carro para consagrar o carro. E disse que foi um milagre de Deus. Eu digo, amém? Então Deus cumpriu a parte que nós pedimos, Deus cumpriu. Te deu o carro, tu fez uma aliança com Deus, um contrato com Deus, que tu vai usar o carro para a obra. Nem na igreja ele foi mais. Só Deus na cabeça. E até hoje está fora da igreja. Olha só. Né? Puxa vida. Então, como é que Deus vai abençoar? Né? A pessoa vai lá, Deus não pediu para ele fazer nenhum voto. Né? E aí a pessoa faz e não cumpre. É claro que isso aí mostra que nós não temos a menor condição de fazer esse tipo de coisa com Deus, porque estamos tão verdes ainda, né? Não vamos cumprir as coisas que nós vamos falar, que nem Pedro disse: ninguém vai te matar, Jesus. Primeiro matem eu, então, mas depois também sucumbiu, né? E aquela questão do voto de Jefté também, né, ministro? Faz um voto assim que, aos olhos humanos, era uma coisa muito incrível. Sem né? necessidade nenhuma, sem verdade. objetividade nenhuma para o reino, aquilo. Só Deus. As coisas bobas, assim, sabe? Entendo. Tá certo. Ministro, também tem uma colocação, né, no seminário que eu achei muito interessante, porque eu tenho certeza que não só eu tive já essa experiência, como a totalidade dos nossos irmãos. O ministro falava que são dois caminhos, né, que Deus não queria ver em nós. Quando somos afligidos, tem momentos que nós nos entristecemos, ficamos cabisbaixos, né, e ficamos numa situação de passividade. Aí não queremos fazer mais nada, achamos que o problema é a liderança, o problema é a igreja, o problema é Jesus, o problema é Deus, enfim. E o outro caminho é quando se há uma revolta, né, que são dois extremos, né. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho, porque esses dois extremos têm sido um câncer na igreja, porque tem pessoas, já tive essa experiência no passado, na minha própria vida, pessoas com um potencial tremendo, né, para servir ao Senhor, e por causa de detalhezinhos assim que não são relevantes, elas param de servir ao Senhor. Ou ficam revoltadas, né, ou elas ficam numa posição de passividade, sendo que os arranjos foi o próprio Deus que levantou, né, para gerar crescimento ou disciplina, sei lá. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. O que você está colocando aí é a alta sensibilidade que todos nós temos como cristãos. O que é uma alta sensibilidade? Tem muita carne no comando, entende? Da alma daquela pessoa.
uma pessoa que qualquer coisa assim fica afetada, aquela pessoa tem um amor próprio muito grande. É isso que eu quero dizer. Né? Por ela. E ela se julga muito especial, muito importante. E ela tem um afeto totalmente dirigido para a sua pessoa. É uma autocontemplação. Então, quando qualquer coisa que aconteça fora, na experiência de vida, que venha diminuir o tamanho que ele determinou que ele tem, aí explode da Terceira Guerra Mundial. Então, isso é uma hipersensibilidade que só as repetidas experiências de tribulações que Deus vai trazer pode arrefecer essa excessiva sensibilidade. Sensibilidade nós temos que ter, mas não pode ter essa excessividade, entende? Então, quando você passa a amar Cristo, essa sensibilidade aparece de forma positiva. Né? Porque a sensibilidade não some da nossa vida. Né? Quando eu sou afetado, mas eu estou ficando ruim por causa das trevas. Agora, quando eu vejo a obra de Deus indo de mal a pior na minha frente, eu fico muito sensível também. E triste, porque eu estou vendo as coisas não estão andando como Deus quer. Mas é por causa do amor a Cristo, não por causa de mim. Então essas coisas a gente tem que observar, essa circulação de emoções que diariamente passa na nossa vida, no nosso coração, e é totalmente perceptível para nós. Sim. E nós temos que avaliar essas coisas dentro de nós, o que está ocorrendo. E isso vai nos ajudar a colocar os nossos afetos para a direção certa. Lentamente vai migrando para Deus o nosso afeto. Né? Veja bem, meu futuro é eterno com Deus. O que eu estou investindo em mim hoje, se tudo vai ser acabado? Sim. É a mesma coisa que você tem tem um dinheiro guardado, aí tem uma empresa lá que não tem mais futuro, está em déficit, está insolvente, está falida. Aí o dono da empresa chega para você e diz assim, me investe aí um dinheiro para nós recuperar essa empresa. Tu não vai fazer isso porque o produto está obsoleto daquela empresa, o mercado se fechou para ela. Por que tu vai botar o teu dinheiro ali? Por que tu vai botar o teu tempo ali? Então tu não vai fazer mais isso. Seria um contrassenso enorme, conscientemente, fazer uma coisa dessa. Mas na igreja acontece exatamente isso. E parece que as pessoas não estão se tocando, assim, não estão percebendo isso. Sim. Claro que toda exposição dói. Mas eu já tive tantas na minha vida que matou esse sentimento das trevas, assim, de querer se autopreservar através da minha vida, né? Querer ser adorado através da minha vida, porque eu não sou importante. Quando eu estou cuidando de mim e fazendo todos os investimentos para prestar atenção em mim, eu estou exaltando o diabo. Sim. E penso que sou eu. Então estou gastando que nem é para mim. É para magnificar o nome de um desgraçado, né? De um diabo que está ali ocultamente me enganando, me iludindo, de que eu sou importante, de que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou capaz, porque eu sou valente, porque não sei o quê. Né? O homem é uma erva que seca rapidamente. Como Deus diz, né? Tem até um cântico na igreja que fala sobre isso, né? Até não tenho visto mais cantar. Toda carne é como a erva, né?
Tá certo. E, ministro, qual seria assim, a orientação do Ministério da Palavra assim, diante desse caos? Porque isso, infelizmente, tem sido bem comum na vida da igreja. As pessoas elas não gostam, às vezes, da maneira que uma outra pessoa se comporta e simplesmente ela se exclui, né, do hall de membros ativos na vida da igreja. Elas não dão mais testemunhos, elas param até de contribuir, né, nos dízimos e nas ofertas, elas param de ter comunhão, né, com a palavra. Como orientar nessa situação para que esses irmãos, porque são amados de Deus, venham a retomar, então, né, aquilo que se perdeu aí no meio da caminhada, ministro? Olha, a gente tem que prestar atenção. Ontem eu até cito, né, um testemunho aqui de uma irmã ontem no culto de Cachoeira, no culto virtual, que foi algo assim que deve renovar todos nós que estamos nessa igreja. Deus realmente tem dado o melhor para nós e a gente trata como algo comum, né? Então nós precisamos revisar o que está ocorrendo, porque se tem outros que estão de fora e chegam aqui e ficam maravilhados, Sim. Tem problema com a gente. Olha só. Né? Porque nós não estamos maravilhados com o que está acontecendo aqui. Tem até crítica, julgamento. Né? Porque se eu falasse coisas de homem aqui, tudo bem, poderia dizer, olha, está fora do ar, está pregando o que não é de Deus. Mas está ali, a Bíblia está ali na frente da pessoa, está vendo que aquilo é do Senhor, é uma realidade do Senhor, e ela está querendo contender, ela está querendo não aceitar e achar que tem outras maneiras de fazer as coisas fora do Espírito. Não tem, irmão. Né? Não tem. Quando a pessoa é nova na fé, que ignora o fundo de realidade econômica de Deus, tudo bem. Agora, se eu já tenho conhecimento do reino, eu não posso estar agindo assim na igreja. Sim. Tá certo. Mas somos as pessoas mais agraciadas da terra diante de Deus, eu no meu entendimento. Amém, Jesus. É verdade. Sempre disse isso, né? Não é de agora. Amém. Ministro, uma frase tirada da segunda ministração ainda, diz assim: conhecemos pessoas que não obedecem a Deus por causa de outras pessoas. Ninguém na terra pode me impedir de fazer a vontade de Deus. Queria que o ministro aprofundasse aqui essa frase, trouxesse para nós exemplos assim do que está ocorrendo hoje. Está dando uma picoteada, eu não vi umas partes aí da pergunta, irmã. Conhecemos pessoas que não obedecem a Deus por causa de outras pessoas. Ninguém na terra pode me impedir de fazer a vontade de Deus. Sim. É aquilo que nós falamos no início do programa. Veja bem, se eu sou contrariado, falei até no culto mundial ontem. Minha relação aqui é eu e Deus e meus irmãos, né? Mas primeiro direciono para Deus para ganhar a capacidade de amar os meus irmãos. Esse é a circulação, né? Correta e real. Aí os meus irmãos não estão de acordo com o meu gosto. Então, se eu estou alinhado verticalmente na comunhão com Cristo, eu vou perdoá-los, vou ter paciência, vamos remediar a situação. Se eu estou com a comunhão fraca com Deus, vou brigar com meus irmãos e vou sair da igreja. Ou vou excluir eles do meu grupo na igreja, do meu relacionamento. Então, o problema dessa pessoa que age assim, esse irmão ou essa irmã, é porque a comunhão com Cristo está fraca, está afetada. Ela não desenvolveu os laços de dependência do Espírito ainda, e ainda a natureza divina está faltosa na sua alma. Né? Amém.
Ministro, teve um comentário numa das mensagens que o ministro falou sobre a questão do ministério profético, né? Falando sobre os profetas da Antiga Aliança e a diferença do profeta da Nova Aliança. E o ministro comentou que o profeta na Antiga Aliança, o Espírito não estava dentro, então o Espírito vinha sobre ele, né? Capturava a mente daquele servo e Deus ali ficava vigiando o que aquele servo ia sair da boca dele. Então, logo o servo cumpria o seu propósito, como o Espírito não estava dentro, né? Então aquele profeta voltava a ter uma vida natural. Aí o ministro falou que na Nova Aliança é bem diferente. O Espírito está dentro de nós. E agora, para ele se manifestar, ele precisa ter um vaso quebrado, né? Um servo que esteja quebrado para ele fluir com liberdade. E eu queria perguntar para o ministro assim, porque hoje, no século XXI, se ouve muito e se ouviu muito, né? E talvez está acontecendo, muitas pessoas com o dom de profecia, né? Mas não é ministério, né? Tem uma diferença, o dom da profecia é uma coisa, o ministério da profecia é outra. Então, se utilizando do dom, guiando vidas. Sendo que aí você olha para a vida daquela pessoa, ela não tem uma base da palavra, ela não frequenta, né, uma organização espiritual, você não vê uma pessoa quebrada. Como discernir, como lidar com essa situação, até para alertar muitos dos cordeirinhos quando chegam para a vida da igreja, para elas não serem manipuladas, né, discipuladas por esse tipo de ação, ministro? Isso eu classifico na igreja como feitiçaria evangélica. Olha só. Porque ali no Monte da Transfiguração, aquela reunião entre aqueles 13 mais os discípulos que ali estavam no pé do monte, Deus deixou bem claro qual é a função de Elias na Nova Aliança. Testificador, não guiar mais pessoas. Porque quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Isso já está dentro de cada um que é crente hoje na Nova Aliança. Então, em primeiro lugar, está fora, excluída completamente o sistema de profeta direcionar pessoas na vida, aqui na igreja. É o Espírito que deve fazer isso, mediante a exposição da verdade do ministério, e ela vai ter que se alinhar e se unir com esse Cristo que está dentro dela. E esse Cristo é que vai guiá-la. 1 João 2,27. E até digo mais. Não há necessidade de que alguém nos ensine, se a gente for aplicado. Não há. Porque a unção que está em nós e não sai daqui, ela é capaz de fazer isso bem melhor do que qualquer homem ministrando. O que nós precisamos é comunhão, não guias. Né? Nós precisamos desenvolver a mutualidade do corpo de Cristo no que tange a edificação. Mas não pessoas que vêm guiar a gente. Isso eu não preciso. E o que acontece? Na igreja, a visão ainda é do Antigo Testamento. Nós queremos homens perto, pessoas perto, palavras todo dia para nos animar, para nos afagar, porque... E não adianta, o homem gosta disso, quer isso, luta por isso na igreja, faz 30 anos que eu vejo isso. Porque ele não precisa ser crucificado se ele faz isso. Ele não precisa se negar se ele faz isso. Ele não precisa ser transformado se ele faz isso, porque ele suborna a sua própria consciência, dizendo que se Deus está falando com ele através de um profeta, porque ele está na visão, ele está crescendo, né? Mas quero dizer aos irmãos, assim, ó, a profecia manifestacional, ela existe, mas não para guiar pessoas. A profecia motivacional existe, eu sou um desses, aqui no ministério, mas não para guiar pessoas. A profecia ministerial, né, existe, mas não para guiar pessoas. É para ensinar caminho para as pessoas serem usadas por Deus. Amém.
Então, assim, eu queria fazer essa menção aí dessa colocação do ministro da palavra. Muitos são os ouvintes aqui, eu sei que tem dúvidas com relação a isso. Profeta na nova aliança é um testificador, né, do ministério da palavra. Não é um guiador de almas. Aquele negócio de chegar e dizer para uma outra pessoa, olha, Deus disse para mim que é para você fazer isso, casar com aquele, separar desse, investir nesse. Isso não existe na nova aliança. É isso, né, ministro? Só Jesus. Que tristeza. Não creio nisso. Eu posso testificar se é para casar. Pode Deus me dar uma luz aí, até não sei se eu vou dizer, mas... Depois da zebra vão dizer, o apóstolo disse que era para eu casar agora. Foi direção do Senhor. Só Jesus. Amém. Eu sempre digo que às vezes as pessoas chegam até a gente, né, e dizem assim, pastor, eu senti de casar com fulano. Diz, irmão, Deus falou contigo? Falou. Então casa, depois tem terapia espiritual. O que eu vou fazer, né? Se a pessoa já está condicionada já, né, a satisfazer os desejos, né? Mas amém. Mais alguma pergunta, Neuza? Tem. Ministro, que ação tomar contra aquelas vozes que colocam dúvidas no coração das pessoas, dizendo que as condições exigidas por Deus no Evangelho do Reino são muito rígidas? Sempre o pessoal pensa isso. Todos assim que estão com dificuldade de se negar vão ter esses sentimentos, vão ter esses posicionamentos, esses pensamentos, sempre. Porque até o próprio Jesus disse para o Pai, disse assim, se tem uma fórmula diferente, traga agora, porque eu estou apavorado. Mas tudo que o homem não quer perder o controle sobre si mesmo. E a morte perde o controle sobre si mesmo. Entende? Mas não só a morte, tudo que vai tirar o centralismo do homem, ele não quer. O gerenciamento dele, o autogerenciamento, a autoadministração, ele não quer. Ele não aceita isso. Tá certo. Ministro, uma outra colocação que eu achei muito interessante que o ministro falou, que somente um homem quebrado por Deus flui espírito continuamente. Às vezes a gente quer fazer arranjos para ser quebrado, né? E a gente quer fluir aquele espírito. Qual é a diferença de eu querer me quebrantar ou o Senhor me quebrantar? Porque o homem jamais consegue autoquebrantamento, por mais habilidoso que ele seja. Isso aí é jogar tempo fora, todas as tentativas serão frustradas. Porque só Deus quebra um homem porque sabe onde estão os seus amores. Sim. Né? Porque o homem carnal, natural, no crente carnal, ele tem amores, às vezes, não é só um amor. Né? Então tem coisas que ele absolutiza acima de Deus, isso aqui é mais importante que Deus, e aí se Deus não fizer coisas miraculosas através de arranjos, para justamente tirar aquele alicerce falso debaixo dos seus pés, nunca ele vai mudar. Nunca. Então Deus sabe exatamente, quando ele olha faz um raio-x de uma alma, ele já sabe tudo a respeito daquela pessoa. Até o mês que vem, o que ele vai fazer. Sim. Eu é que não sei. Às vezes a gente está aqui olhando a situação da igreja, da vida, e tu não sabe o que Deus vai fazer. Tu não imagina o que Deus vai fazer com a nossa vida. Mas o vento sopra. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Eu não quero isso. O que eu temia me aconteceu. Não foi o Jó que falou isso? Isso. Não aconteceu para ele? Então Deus abençoou o Jó, porque sempre que eu digo o que eu temia me aconteceu. Mas o que eu temia sempre é bênção para mim. Olha só. O que eu não quero geralmente é bênção para mim, porque tudo que eu não quero é o que Deus quer. Verdade. Mais uma pergunta, Neuzinha? Tem. Então é isso.
Quando Deus aflige alguém que amamos, sofremos junto. Mas se eu agradar a Deus, Ele cuida de tudo que eu amo. É verdade. É um princípio isso. Certa vez Deus falou isso comigo bem cedo, na minha idade espiritual. Eu estava muito preocupado com os filhos, né? Que estava na justiça, porque eu ia ficar para lá, eu ia ficar para cá, os filhos iam ficar para lá, e a gente estava brigando ali pela guarda. Eu consegui a guarda dos filhos por um período, né? E de repente ela retornou para a justiça e conseguiu de novo, e assim, aquela porcaria que existe aí no mundo, né? E é exatamente isso, assim, quando mexe, tu tem afetos por uma pessoa, e sempre que Deus mexe lá, tá mexendo em ti também. Porque tu é um com aquela pessoa. Teu sentimento tá lá, o teu investimento tá lá, o teu cuidado tá lá, então mexeu em ti também. Né? Então Deus trata lá e cá. Né? Você nem tem ideia de quanta coisa Deus faz quando quebranta uma família. Quanta coisa Ele arruma. Né? Quantas coisas Ele mexe. A complexidade é tão grande que a gente não consegue avaliar. Né? Veja, se uma pessoa é um líder, Deus mexe na vida dele, Ele mexe com toda a igreja. Não fica mais econômico para Deus trabalhar toda a igreja através de uma pessoa? Fica. Fica mais rápido, mais fácil, mais eficaz para fazer. Né? Geralmente, quando Deus quer depurar a igreja e tirar alguma coisa que não tem futuro, tirar algumas pessoas que Deus já viu que não vão à frente, Ele mexe no líder, geralmente. Né? Isso já aconteceu quantas vezes eu já li isso na história de 400 anos para trás, de que Deus fez essas coisas assim, dessa forma, nos movimentos de Deus. Sim. Mas também, irmãos, são 9h52, né? O programa voa aí, são muitos questionamentos e dúvidas de muitos ouvintes, mas a gente tem que deixar espaço para o próximo programa, aí, o programa Vinde a Mim, que já entra no ar, né? Então eu vou deixar a Neuza dar as considerações finais. Toca para mim, né, irmão? Novas do Reino. Amém. Aí é Novas do Reino, né? Novas do Reino. Eu queria agradecer, então, a participação do ministro nesse dia, né? E sempre agradecemos a Deus pela tua vida, porque é necessário, assim, esse contato, mesmo que virtual, né? Ainda ontem o ministro falava no culto lá de Cachoeira sobre... Não foi na inserção das 10h30, né? Que o ministro dizia que ainda não é possível essa comunhão presencial, né? Mas a gente sente a mesma comunhão, a gente sente, assim, o mesmo... Aqui em Ouro Fino, aqui na região, está sendo assim, e creio que em outros lugares também. A gente sente que o Espírito está operando e está avivando os corações, está despertando pessoas que a gente nem imaginava. De repente manda testemunho, né? Então a gente vê que o ministério da palavra está atuando e nós somos o resultado desse ministério da palavra, né? Então a gente fica muito agradecido por essa fidelidade, né? Porque é Deus que faz isso. Só Deus poderia fazer isso, né? Manter uma mesa pura assim durante 30 anos é uma maravilha. E que Deus possa convencer, né, ministro, o nosso coração a ficar realmente maravilhados, né? Para não ouvir os de fora vindo e experimentando a beleza e o sabor do bolo que a gente tem a receita há tanto tempo, né? E aí, às vezes, a gente não experimenta a própria receita que a gente tem na mão. E os outros vêm de fora, experimentam e se lambuzam, né? Com a graça de Deus, né? Mas que a gente seja mais esperto nessa hora, né? Então, o Ministério da Palavra, ele tem sido esse norte para nós. E nós louvamos muito a Deus por esse trabalho. Deus a participação. Amém. Que Deus continue abençoando aí a todos vocês que nos acompanharam aqui no dia de hoje. Amém.
E só Deus faz a diferença na nossa vida, né? Não podemos esquecer disso. Amém. Amém? Ministro, Deus abençoe. que o ministro receba assim essas considerações finais de agradecimento como uma intercessão pelo irmão, né? Amém. Que nesse Amém. momento o irmão Amém. receba esse momento de oração. Tá Amém. bom? Com certeza, sempre recebo. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Gente, 9h54, né? O programa Vento Sul traz aí esse encerramento com chave de ouro, falando sobre esse assunto que foi uma bênção aí, que é a questão do... A graça te basta, né? A minha graça te basta, né, Neuza? É verdade, Marcos. As tuas palavras iniciais ali, antes da gente ter o momento com o ministro, ainda eu estava pensando, né, que muitas vezes as pessoas estão passando uma necessidade, uma provação, uma tribulação meio grande, né? E geralmente as pessoas pensam assim, puxa, mas onde é que eu tenho que acertar? O que está acontecendo? Então, às vezes, você tem que perceber uma coisa. Se você está cumprindo com aquilo que você conhece da palavra, aquilo ali é uma cruz que está sendo operada. Então, é o motivo da gente glorificar o Senhor e da gente se alegrar, né? E perseverar nessa doutrina. Porque Deus está realmente derramando essa graça e não é como a gente pensa, né? A gente pensa assim, não vou suportar. Estamos aqui ainda, né? Então, que a graça do Senhor seja sobre todos os ouvintes aqui, né? Que legal, gente. Muito obrigado pela tua participação, Neuza. Você que acompanhou aí pelo aplicativo também, tá de parabéns. Você que está aí no Facebook, né? Fernanda, Lucas, Elisângela e vários comentários. Cláudia, Salvador Cardoso, Danica Vazoller, né? Lene Rodrigues, também acompanhando, Matheus Pires, Renata Ramos, Pri Moraes, Ricardo Ramos da Silva, Nena Matos, Elisângela Fortes, Bruna Simeão, Cléria Silveira, Marta Nunes, Viviana Bielsa, Célia Mendes, Dumara Tumioto, Kátia Costa, Cláudia Caetano, Fabiano Pereira, Lisete Cordeiro, Vanessa Serpa, Conceição Almeida, Lene Rodrigues, Beatriz Cassol, Carlos Valdemar, né? Michel Felipe, Josi Márcio, Marise Santos, Michel Felipe, Regina Souza, todos esses que acompanharam a programação, né? Estão aí de parabéns porque ficaram aí na mesa do Senhor, fizeram a sua parte, contribuíram, né, com seu comentário, com seu like. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E lembrando, né, Novas do Reino já entra no ar. E amanhã, terça-feira, revisão da Escola do Reino, mensagem 215. Vamos nos preparar para 216. Olha, estamos chegando na reta das 300 aí, hein? O que Deus tem guardado para nós, né? E lembrando, né, que você pode estar propagando, né, e praticar o ICCC, né? Vai lá, se inscreva, vai lá, comente, vai lá, curta, vai lá, compartilhe. Neuza, considerações finais? Meu agradecimento fica a Deus em primeiro lugar, né? A você por ter convidado e também que todos os ouvintes sejam agraciados pela presença do Senhor nesse dia. Gente, ficamos por aqui. Deus abençoe. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço,
moço. Tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio e o João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Poço Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.